Aleluia, graças a Deus. A paz do Senhor Jesus para todos, para a comunidade Batista da Paz. É uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez. Aí estivemos pregando com os irmãos um domingo de manhã, no ano da pandemia, se eu não me engano. E é mais uma alegria estarmos aqui. E esta comunhão, né? Na realidade, nós somos uma Assembleia de Deus, filiado tanto ao Brasil como às Assembleias de Deus americanas. Mas nós usamos, e aqui é muito comum, né, as igrejas usarem um nome neutro, que é a Igreja Vida. E assim divulgamos, assim é o nosso website, as nossas redes sociais, Igreja Vida. E é uma alegria muito grande. Eu quero mandar um abraço aí para o pastor Davi, pastor Reinaldo, e juntamente com os outros pastores, né, e pastoras, toda a equipe aí da Comunidade Batista da Paz, que tem mantido esse trabalho aí de forma extraordinária. E graças a Deus pelo pastor Marcos e a pastora Luciene, seus filhos que estão conosco passando esse período, né, estudando muito, trabalhando muito e nos ajudando muito aqui também na nossa igreja. Então, com alegria, estamos participando desta conferência e vamos meditar na palavra de Deus. E como é vídeo, mas estamos ao vivo, eu queria que você participasse. Pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta, se possível, anote, se você usa para anotar aí, sem distração, né, algum meio eletrônico, mas participe. Acompanhe esta palavra de Deus para o seu coração, e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco, em nome de Jesus. Então, abra a sua Bíblia em dois textos, que são semelhantes. Lucas 21 e 28, que é o versículo utilizado como tema para esta conferência, Lucas 21 e 28, e depois Mateus 24. Os irmãos sabem que os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinópticos, ou seja, semelhantes. Eles têm muito texto semelhante, cerca de 70%, 80% de semelhança entre eles. Já o evangelho de João, né, é bem diferente, tem conteúdos bem diferentes que dão uma ênfase maior na divindade de Cristo. E por isso eu vou ler aqui em Lucas e depois ir para Mateus 24, que é basicamente o mesmo assunto, o mesmo texto, é o sermão profético em Lucas 21, e o mesmo sermão profético com, evidentemente, textos e palavras um pouco diferentes lá em Mateus 24. Então vamos ler Lucas 21 e 28, diz aí a palavra de Deus. 21 e 28 de Lucas. Isso. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Na outra tradução, né, essa é a tradução Nova Almeida atualizada, mas na corrigida diz: olhem para cima, levantem a cabeça. Olhem para cima, levantem a cabeça. Agora vamos lá para Mateus, e você mantém a sua Bíblia aberta em Mateus, que é basicamente o mesmo conteúdo, com algumas diferenças e alguma sequência diferente que eu quero destacar aqui para vocês nesta noite, para nós todos, né? Essa expressão que Jesus utiliza, e não tem como nós fugirmos, o contexto de Mateus 24 e de Lucas 21, que também em Marcos 13 é o mesmo assunto, é chamado sermão profético. Jesus está falando de coisas que iriam acontecer naquele tempo, logo depois que ele tivesse morrido e tivesse sido levado aos céus, fala da destruição de Jerusalém, fala da destruição do templo, e depois essa profecia vai se expandindo para outros tempos, chegando evidentemente até os nossos tempos. Jesus dá uma ênfase aí nos sinais dos tempos, nas coisas que aconteceriam. Aí ele fala da volta do Filho do Homem, que é o seu próprio retorno para buscar, né, o seu povo, para restaurar todas as coisas. E dentro desse processo, e evidentemente que o assunto não vai ser sobre a vinda de Cristo em si, mas vai ser enquanto Jesus não vem, qual deve ser o nosso procedimento, como nós devemos viver a vida cristã, dando foco em qual deve ser a nossa motivação, onde devemos realmente manter
o nosso referencial de vida cristã, enquanto Jesus não vem ainda buscar a sua igreja. Essa expressão, né, olhe para o alto, que é o tema da nossa conferência, e aqui quando Lucas fala isso, né, levante os seus olhos, ou levante-se, olhem para cima, e aí as traduções mudam um pouquinho, né, diz levante-se na Nova Almeida, na Corrigida diz olhem para cima, na NVI também fala levante-se. Por quê? Porque a palavra no grego em que o Lucas e Mateus foram escritos, é a palavra anakupto, que quer dizer não somente os olhos levantarem, mas é uma questão de uma nova posição física, literalmente. É uma linguagem bélica, ou seja, é uma linguagem que era usada nas guerras, que era usada nos exércitos. Eu servi o exército, não tem muitos anos, né, mas com 18 anos eu servi o exército em Brasília, no batalhão da Guarda Presidencial, e lá falava-se muito sobre isso, sobre postura. E aí, às vezes, nós, né, os soldados, a gente estava meio descansando, ou horário que não podia, né, assim meio de cabeça baixa, olhando para baixo, os ombros caídos. E aí, quando passava um sargento, um tenente, batia assim na barriga da gente, a gente abaixava mais, aí ele batia no peito, falava, levanta o peito, ergue a cabeça. Era uma regra, não podia haver alguém de ombros caídos, de olhos para baixo, cabeça para baixo, que vinha alguém e nos alertava, levanta o ombro, levanta a cabeça, levanta a postura. Essa linguagem aqui é como se um soldado estivesse parado, caído no chão, ou se estivesse sentado ou de cabeça baixa, e aí vem uma palavra para ele como que levante-se, mude a sua postura, tome uma postura de alerta, fique vigiando e alerta com os olhos abertos, os olhos levantados, olhando para cima, e aí segue a outra palavra que é erguer, levantar a cabeça. Eu gosto da tradução, a Nova Almeida, que diz, fiquem de cabeça erguida, como que uma ordem, mantenha a sua cabeça erguida. Levante os seus olhos, olhe para cima, levante a sua postura, o seu corpo, uma nova postura, e que o seu foco seja vigiar o que está acontecendo, mas o seu referencial é olhar para cima. E aqui, evidentemente, que nós vamos aprender esse conceito, esse princípio, de que nós devemos olhar para o alto para aprendermos a vigiar o que está acontecendo aqui embaixo. E eu quero dar esse tema para essa mensagem hoje, né, baseado nesse olhe para cima. Olhe para cima com um propósito, olhe para cima com um objetivo, olhe para cima com o alvo de aprender a vigiar o que está acontecendo aqui embaixo. E aí, o que está acontecendo aqui embaixo que nós precisamos vigiar? Jesus vai falar sobre isso. Jesus dá a ênfase de que deve-se olhar para cima, deve-se estar alerta. Esse texto dá essa ideia de vigilância, de estar alerta, de estar disponível a estar vigiando as coisas, de estar observando atentamente, como um sentinela, estar atento, alerta, tomar cuidado, precaver, estar preparado, vigilante, observando, discernindo as coisas de cabeça erguida, olhando para o alto, postura de lutador, de soldado, prestando atenção no que está acontecendo aqui embaixo, mas com os olhos fitados no que está acontecendo lá em cima, no controle de Deus, na palavra de Deus. E aí, discernimento, que faz parte dessa vigilância, evidentemente que nós cremos no dom do Espírito Santo, de 1 Coríntios, capítulo 12, no dom de discernimento dos Espíritos. E fala dos Espíritos, porque é o Espírito de Deus, né, discernir se é do Espírito de Deus, se vem do Espírito humano ou se vem do Espírito maligno. E aí é uma ação sobrenatural, uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Agora, existe um discernimento natural, bíblico, de conhecimento. E Jesus falou isso, conhecereis a verdade vos libertará. Então, se eu conheço a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu entendo a palavra de Deus, eu ouço o que Jesus está dizendo, então eu posso discernir os tempos, eu posso discernir as circunstâncias, discernir o que está acontecendo, para que eu possa estar olhando para o alto e vigiando o que está acontecendo aqui embaixo, né? Aonde eu vivo, aonde eu estou, o que eu estou fazendo.
E aí esse texto fala de uma atitude, de uma postura. Às vezes a gente mistura muito atitude com ação. A gente conversando, fala, a atitude dele não foi legal. Aí, na realidade, a gente está falando de uma ação que a pessoa fez. Mas há diferença entre atitude e ação. Você pode ir no dicionário e lá define a ação como aquilo que determina, atitude, melhor dizendo. Atitude é aquilo que determina a sua ação. A atitude é aquilo que determina a sua conduta, o seu comportamento. É a maneira como você se posiciona mentalmente, é a sua postura mental, a sua disposição interior, sua maneira de pensar, é a sua mentalidade com base naquilo que você crê. Se você crê na Bíblia, se você crê em Jesus, então você tem uma atitude cristã, uma mentalidade cristã. Paulo fala sobre isso, um caráter cristão. E é essa atitude que vai determinar o seu comportamento, a sua conduta, a sua maneira de ser, de fazer as coisas, de viver neste mundo, tendo como referencial Cristo Jesus, o nosso Senhor, que está lá no alto, mas que está dentro de nós também através do Espírito Santo de Deus. Que eu e você possamos entender isso, que nós precisamos buscar a Deus e aprender a viver diariamente a vida cristã de maneira correta, com o foco correto, com a motivação correta, e é isso que a Bíblia está dizendo. É isso que Jesus está dizendo. Olha, diante de todos esses fatos que eu citei, de lutas, de guerras, de pestes, de terremotos, de problemas, de fome, de falsos mestres, todas essas coisas que vão acontecer, não é para que essas coisas atrapalhem vocês a viver a vida cristã, mas é para que vocês possam olhar para o alto, estar alertas, postura de crente, de soldado alerta, para que essas circunstâncias não venham dominar a nossa fé, não venham diminuir a nossa fé. E aí eu queria citar alguns princípios que fala esse texto aí de Mateus 24, e aí Jesus começa a pôr em prática o negócio da vigilância. Jesus começa a pôr na vida diária dos discípulos e de todos os ouvintes e da nossa, o que ele quis dizer com esse negócio de olhe para cima e mantenha a cabeça erguida. Ou seja, e aqui eu quero resumir, é claro que outras pregações virão, amanhã de manhã a pastora Luciene, o pastor Marcos amanhã à noite, trazendo uma outra perspectiva, mas entendendo que a Bíblia, ela sempre vai nos trazer alguma lição e sempre vai nos falar. E aí, o que Jesus fala aqui, o que me tocou no coração, é essa ideia da vigilância. Vigiar a quem eu estou dando ouvido. Então, olhe para cima, você tem que dar ouvido à palavra de Deus, tem que dar ouvido ao que Jesus ensinou, dar ouvido ao que Jesus está falando, dar ouvido às coisas do alto, dar ouvido àquilo que nós já recebemos, como diz Efésios 1:3, já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós temos como referencial, e aqui essa palavra dando essa ideia, olhar para cima, olhar para o alto, para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E aí Jesus vai pondo isso em prática. Jesus vai estabelecendo aqui alguns princípios. Por exemplo, lá no capítulo 24, e aí eu quero ler alguns versículos com você, dentro desta palavra, no versículo 32, 24, 32 de Mateus. Se você puder acompanhar, por favor, isso vai te ajudar muito e nos ajudar. Aí ele vai falar de uma parábola, ele vai contar uma parábola, uma história. Parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as figueiras, os seus ramos, e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, que ele citou, o princípio de dores, tribulação, destruição do templo, perseguição, falsos mestres, todos os sinais do fim dos tempos, quando vocês virem ou ouvirem todas essas coisas, saibam que está próximo, está às portas. Em verdade, lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, ouça, porém as minhas palavras não passarão. As palavras de Jesus têm também essa ideia de que olhar para o alto é olhar para as palavras de Jesus, para os ensinamentos de Cristo.
e entender que eu preciso olhar para o alto como meu referencial, para Jesus, para o caráter de Cristo, para a palavra de Deus, para que eu possa estar aprendendo a vigiar as circunstâncias e os sinais dos tempos. Esse é o princípio aqui da figueira. Nós moramos aqui numa região nos Estados Unidos, perto da cidade de Boston, é no norte dos Estados Unidos, nordeste na realidade dos Estados Unidos, e aqui as estações do ano são muito distintas. Nós estamos no verão agora, né? Está fazendo calor aqui está dando 30 graus, para nós isso é Rio de Janeiro, está dando 35 graus, está fazendo calor aqui para nós, e daqui a pouco muda, né, lá para o final de setembro, mas entra o inverno, dezembro, janeiro, fevereiro, aí começa abril, março e abril, a primavera. E a gente começa a ver, né, a vegetação no inverno, ela fica seca, as folhas caem todas, as flores, cai tudo. As árvores ficam só os galhos secos mesmo. E aí a gente até olha e pensa, isso nunca mais vai dar folha, nunca mais vai dar fruto. E aí começa a primavera, você começa a ver, né, a brotar, as árvores começam a dar as flores, depois vem nascendo as folhas, depois frutos, e aquilo vai crescendo, aí chega o verão da mesma forma, né, e aí as frutas vão aparecendo, é visível, você percebe isso, né, na primavera, no verão, depois quando começa a entrar o outono, agora no final de setembro, aí as folhas vão ficando coloridas, roxas, vermelhas, amarelas, laranjadas, que elas já estão começando a secar para cair tudo de novo. E aí o que Jesus está dizendo aqui é isso, é que nós precisamos estar vigiando as circunstâncias, os problemas, as dificuldades, os sinais dos tempos, discernindo, olhando para o alto, de cabeça erguida, como um sentinela, vigiando as circunstâncias para que nós não sejamos enganados pelos falsos profetas, para que nós não entremos em desespero e angústia por causa dos problemas. Eu não sei aí na igreja da Comunidade Batista da Paz, mas por aqui a gente acha algumas pessoas que começam a ver tanta notícia ruim, começam a assistir tanto vídeo de tragédia, de miséria, de problema. Quando vê a pandemia, nossa, foi o fim do mundo para alguns perderam a fé, alguns perderam a sua crença, alguns acharam, pronto, o mundo acabou agora. As pessoas ficaram desesperadas. E é isso que Jesus está dizendo, ei, olha para cima, olha para o alto, mantenha a sua cabeça erguida, porque eu ainda continuo no controle, e é nesse referencial que Jesus está dizendo que os problemas, dificuldades, inflação, seja o que for, seja nos Estados Unidos, no Brasil, na sua cidade, no seu estado, na sua região, no seu bairro, no seu trabalho, na sua escola, mantenha os seus olhos voltados para o alto, cabeça erguida e crendo de que Jesus está no controle, você está vigiando as situações, mas isso não pode abalar a sua fé, porque a sua confiança não está na circunstância nem nos sinais dos tempos, mas a sua confiança está na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode dizer um amém? Glória a Deus. E aí o que determina e controla a minha fé e a sua fé não são as circunstâncias, não são os sinais dos tempos, não é o nosso humor, as nossas emoções, mas é a palavra de Deus e o caráter de Cristo. Aquele que anunciou essas coisas, como que dizendo, olha, vou falar para vocês que isso tudo vai acontecer, para vocês ficarem tranquilos e sabendo de que já está avisado. Tem gente que acha que Deus está sendo pego de surpresa. Pessoas ficam tão desesperadas que parece que Deus foi pego de surpresa. E a pessoa foi pega de surpresa, mas aparentemente esqueceu de que Jesus já falou que tudo isso aí iria acontecer. Então, nesse sentido, nós estamos vigiando e observando as coisas aqui embaixo, as circunstâncias, os problemas, mas o nosso referencial e a nossa base está lá em cima, em Cristo Jesus e na palavra de Deus, palavra de Cristo Jesus. Uma segunda coisa que eu queria destacar aqui, e a gente pula lá para o versículo 42 de Mateus 24, 42 de Mateus 24,
que diz assim, ó, quem é, pois, o servo fiel e prudente? Desculpa, 42, eu pulei muito aqui. Portanto, isso, 42, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Ele está exortando a vigilância, exortando a manter os olhos erguidos, exortando a manter-se de pé, cabeça erguida, vigilância. Porém, vocês não sabem o dia que virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto. Aí ele conta uma outra história, uma outra parábola. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados. É uma repetição de diferentes termos, destacando o mesmo princípio: olhai para o alto, mantenham a cabeça erguida, vigilância. Estejam preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. E aí Jesus também cita aqui, olha, se disser, o Cristo está ali, o Cristo está lá no campo, o Cristo está lá naquela casa, não vão, não acreditem. Se alguém marcar aí a vinda de Jesus, você corre, sai longe. Se alguém ficar desesperado, Jesus já voltou e nem vai voltar mais. A questão não é essa. Inclusive, um dia, Jesus, depois da ressurreição, reuniu os discípulos e falou, olha, eu vou subir, vocês fiquem aqui, até que do alto sejam revestidos de poder, lá em Atos capítulo 1. Aí, os discípulos parecem que ainda fora de sintonia, lembra o que eles perguntam? Falam, Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Jesus corta o assunto, Jesus fala assim, olha, não interessa a vocês esses assuntos, como que dizendo, olha, vamos sair dessa área da especulação. O que interessa é o seguinte, vocês vão ser revestidos de poder e vão ser minhas testemunhas, e continue dando testemunho e vivendo a vida prontos e preparados para o dia que o seu Senhor vier, que vocês não sabem o dia nem a hora. Então nós precisamos, evidentemente, que a gente conversa, a gente discute, a gente crê na vinda de Cristo, a gente fala as coisas, mas o nosso foco e a nossa vida precisa estar realmente dedicada a viver a vida cristã de maneira vigilante. E aqui Jesus está dando destaque a que nós possamos ter como referencial o olhar para o alto, que é o meu referencial, para que eu possa vigiar a minha conduta pessoal. Veja, o destaque que Jesus deu falou da figueira. Quando vocês virem a figueira dando fruto, vocês vão ver que o verão está chegando. As circunstâncias, os sinais, as dificuldades, os problemas. Então, o foco não são as circunstâncias. Fiquem vigiando para que nada disso atinja a fé de vocês, a vida de vocês. Porque a fé e a vida está firmada em Cristo e na palavra de Deus. Olhai para o alto. Aí agora ele vai começar a tornar isso um pouco mais pessoal. Ele diz, é como um pai de família. Se ele soubesse o dia que o ladrão viria, ele ficaria montando guarda, para não deixar o ladrão roubar. Ou seja, Jesus está dizendo que eu e você precisamos vigiar a nossa conduta pessoal como cristãos 24 horas por dia, aonde eu estiver, fazendo o que eu estiver fazendo. Eu li recentemente um livro, e até comentei aqui na nossa igreja, de Écio Voso, um livro chamado Ungido para os Negócios. Ungido para os Negócios. E ele fala muito sobre isso, porque muitas vezes nós queremos separar as coisas demais. Isso aqui é espiritual, isso aqui é secular, é material. Claro que existem coisas mundanas e existem coisas espirituais sagradas. Mas se você é salvo em Cristo Jesus, você é um adorador de Deus, você é um homem ou uma mulher de Deus, você é um representante do reino de Deus, aonde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo, até jogando bola ou trabalhando, você é um representante do reino de Deus. E aí a gente entende que Deus, quando cria Adão e Eva, Deus estabelece o trabalho. O trabalho foi estabelecido por Deus,
com a intenção de que Adão e Eva, trabalhando no jardim, eles estariam expressando louvor e adoração a Deus através do trabalho deles. Tanto é que Deus vinha todos os dias à tardezinha para conversar com eles, prestar contas. E aí, como é que foi? Tudo. Das ações de graças e das ações de adoração a Deus pelo trabalho. Que você possamos entender isso. A nossa conduta pessoal é aonde estivermos, fazendo o que estivermos fazendo. Lá no seu trabalho, você é um instrumento de Deus para manifestar o reino de Deus. Se você tem um negócio, se você é empregado, se você é um profissional liberal, seja o que você está fazendo, se você é um estudante ainda na universidade, seja o que você estiver fazendo, se você está na escola, no trabalho, em casa, na rua, de férias, trabalhando, brincando, você e eu, nós somos representantes do reino de Deus, somos adoradores de Deus, e aonde nós estivermos, as nossas ações, o nosso trabalho precisa ser feito de uma forma vigilante, para que a nossa conduta pessoal seja uma expressão de louvor e de adoração a Deus e que agrade a Deus em tudo que nós fizermos. Mesmo se for aquilo que a gente chama de secular e material. Que muitas vezes nós chamamos, mas para Deus aquele trabalho está sendo algo, ele está recebendo como algo espiritual. Efésios 6 fala sobre isso. Trabalhar como se fosse para o Senhor. Então que nós possamos estar vigiando a nossa conduta pessoal. Eu sou pastor de igreja aqui, é claro, não é uma igreja tão grande como a dos irmãos aí, mas eu sei pregar e falar para a igreja local. E isso eu estou me referindo a mim mesmo, eu sempre me coloco, porque a palavra de Deus, ela primeiro me atinge quando eu estou lá estudando, orando, preparando, jejuando. Depois eu venho trazer aqui, ela fala de novo comigo. Para que nós possamos entender que todos nós estamos no mesmo barco e o capitão é Jesus Cristo que está neste barco nos guiando, nos levando para a eternidade. Enquanto estamos nesse barco, precisamos estar olhando para o alto, mantendo a cabeça erguida, vigiando na nossa conduta pessoal em relação a Deus, em relação à minha vida pessoal, à minha vida profissional, à minha vida espiritual, à minha vida familiar, em todas as áreas da minha vida, porque Deus se interessa por todas as áreas da minha vida e da sua vida. Não é só na área espiritual, não é só quando eu estou na igreja, você está na igreja, não. Deus se interessa com todas as áreas da nossa vida e Ele quer cuidar e trabalhar em todas as nossas áreas, todas as nossas palavras, atitudes, ações, pensamentos, comportamento, conduta, nossa vida cristã diária, seja a expressão real do reino de Deus e da presença de Deus nesse mundo. Deus tem a sua agência do reino de Deus. Igreja é igreja, reino de Deus é outra coisa. A igreja faz parte do reino de Deus, evidentemente. E eu e você, como igreja, nós temos a responsabilidade de estabelecer o reino de Deus no mundo. Jesus nos deixou aqui para isso. Então, por isso, temos que estar de cabeça erguida, de olhos atentos, vigilantes e vigiando o nosso compromisso com a verdade, com a palavra de Deus, com a Bíblia, com a igreja de Jesus. Eu já ouvi, talvez vocês já devem ter ouvido, pessoas que às vezes falam, não, o meu compromisso é só com a Bíblia e com Deus, não tenho compromisso com homens. Aí você olha assim e fala, nossa, esse é crentão mesmo, esse é espiritual, só tem compromisso com Deus, não tem compromisso com homem. Se você, ou se alguém pensa assim, você ouviu, essa pessoa está sendo antibíblica. Porque quem tem compromisso com Deus, tem compromisso com a palavra de Deus, também tem compromisso com os seres humanos. Tem compromisso de servir a pessoa, tem compromisso de levar a pessoa a Jesus Cristo, tem compromisso de discipular a pessoa, tem compromisso de viver a vida cristã juntos. A Bíblia diz que nós pertencemos uns aos outros, goste a gente ou não, nós pertencemos uns aos outros, diz a palavra de Deus, como corpo de Cristo. Então nós temos compromisso sim com a Bíblia, com Deus e uns com os outros, para continuar vivendo
o Evangelho de Cristo, o nosso Senhor. Uma outra área aqui, e aí a gente começa perto de terminar, ainda não é o término, mas é perto. Lá no versículo 45 e 50 a 51 do capítulo 24 ainda, Jesus conta uma outra história. Ele está trazendo os princípios para a vida real, para a minha vida, para a sua vida diária. Aí ele diz: quem é, pois, o servo fiel, prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, voltar, achar fazendo assim. Em verdade, lhes digo que ele confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, saindo e sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora para voltar? E começar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com os bêbados. Virá o Senhor daquele servo em que dia em que ele não espera, e em hora que ele não sabe, e aí irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que eu aprendo aqui? O que nós podemos aprender? Jesus está usando vários princípios para ensinar uma lição da vigilância. Olhar para o alto, manter a cabeça erguida, conduta e postura de sentinela, de soldado preparado, de soldado alerta, vigiando as circunstâncias, vigiando a sua conduta pessoal e vigiando a sua atitude e comportamento de servo fiel. Todos nós somos filhos e filhas de Deus, irmãos, todos nós. Eu já vi gente dizendo e pregando que, não, nós somos filhos, somos príncipes e princesas, tem esse negócio de ser servo, não. Gente, nós somos filhos, filhas, príncipes e princesas de Deus, reis e sacerdotes de Deus, profetas de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, mas a Bíblia diz que nós precisamos manter uma conduta e uma atitude, ou seja, uma mentalidade de servir a Deus e servir uns aos outros. E de serviço fiel, de ser servo fiel. Jesus está falando isso aqui, olha, vigiem para que vocês sejam servos, mas sejam servos fiéis. Ou seja, que no compromisso e naquilo que vocês receberam para realizar, façam com fidelidade, com amor, mesmo que não esteja ninguém olhando, como é o caso aqui, o Senhor foi embora, depois vai voltar. Sejamos fiéis no nosso trabalho. Ouça uma coisa, às vezes as pessoas pensam, eu não tenho chamada para isso. A Bíblia nos ensina que todos nós temos uma chamada de Deus, para ser salvos, ser filhos de Deus, ser transformados, para pertencer à igreja, ao corpo de Cristo, à família de Deus, e para servir. Deus nos chama para ser e pertencer, a fim de que possamos servir a Ele e as pessoas. É isso mesmo, servir a Deus, eu também sirvo as pessoas. Já ouvi também gente falando isso, não, eu não sirvo a homens, eu só sirvo a Deus. Mas está errado, na Bíblia diz que a gente serve a Deus e serve uns aos outros. Está lá, são mais de 70 uns aos outros, e dentro desses tem amar uns aos outros, servir uns aos outros, ajudar uns aos outros, aguentar uns aos outros, suportar uns aos outros, servir uns aos outros. É bíblico servir a Deus através de também servir uns aos outros, que nós possamos manter esta vigilância, essa atitude de servos. Eu sou servo, nós somos servos uns dos outros, nós servimos uns aos outros, e isso é bíblico, para que nós possamos entender aonde estivermos, somos instrumentos de Deus, para abençoar vidas, para abençoar pessoas, também para ser abençoados, evidentemente. E aí, agora sim eu vou finalizar, só citando uma coisa aqui, que aí já é parte para o capítulo 25, e aí a gente termina. Jesus conta ainda algumas outras parábolas no capítulo 25, mas eu quero só lembrar uma lição, que são várias outras. No capítulo 25 ele conta uma parábola das 10 virgens. É um casamento, eu vou resumir.
Nesse casamento, e era um casamento judaico, assim era o costume, seriam as damas, 10 damas, eram 10 virgens. Note que nessa parábola a noiva não é citada, só o noivo e uma voz que clama, eis aí vem o noivo. E aqui nós aprendemos a lição de que Jesus está trazendo, nesse sentido aqui, a responsabilidade individual da vigilância. Eu entendo que a noiva não é citada aqui, porque Jesus está querendo trazer uma lição, um princípio de que cada pessoa, no caso ali, cada uma daquelas moças, é responsável por estar vigiando a sua parte. Além, evidentemente, de ajudar os outros, como nós citamos aqui. Mas que e precisamos estar olhando para o alto, para que eu e você possamos estar vigiando não só as circunstâncias, não só a nossa conduta pessoal, não só a nossa atitude e ação de servos de Deus, mas também a nossa vida espiritual, porque aqui, nessa parábola das 10 virgens, está se falando de um relacionamento com o noivo. Claro que essas 10 não iriam ter um relacionamento íntimo com o noivo, porque elas não eram noivas, elas eram apenas damas de honra, e a noiva nem aparece na história. Mas dá a entender ali o que elas tinham um compromisso com o noivo, tinham um compromisso com a noiva, tinham um compromisso com o pai do noivo, com o pai da noiva, tinham um compromisso com a sociedade. Jesus está ensinando que nós devemos manter os nossos olhos nele, olhando para o alto, cabeça erguida, vigiando a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, nosso compromisso com Deus, porque é responsabilidade minha, sua, estarmos firmados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe muito, que Deus possa nos ajudar nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Estamos orando e pelo Brasil, esse ano, ano de eleições no Brasil, muita coisa acontece. Então esteja vigiando. Hoje em dia, não é só no Brasil, nos Estados Unidos também, e até brasileiros, pessoas brigam e perdem amizade, familiares brigam por causa de política, por causa de futebol, gente. É tão fácil, torce para o Flamengo e acaba com esse problema de futebol e pronto, acabou. Ixi, arrumei confusão, né, pastor Marcos? Deus abençoe aí o pessoal, é só uma brincadeira. Mas tem gente que perde amizade, tem gente que briga, tem gente que machuca o outro, tem gente que quebra relacionamentos por causa de política. Em nome de Jesus, ore pela nossa política no Brasil, nos Estados Unidos, cumpra o seu papel de cidadão, mas seja luz, seja homem de Deus, mulher de Deus, porque está incluído aqui, seja lá na sua votação, seja até você sendo um político, sendo um candidato, trabalhando para alguém, fazendo campanha para alguém, olhe para o alto em todas as circunstâncias, porque tudo que você fizer terá como referência a palavra de Deus e o caráter de Cristo na nossa vida. Amém?